Imagina uma coisa comigo. A partir de hoje, tudo que você pedir, tudo que você pensar, tudo que você imaginar, vira realidade em poucos dias, semanas ou meses. Muitos olham para essa frase e pensam, tipo, cara, é impossível, né? Um ser normal pensar em algo, sentir algo e algumas semanas depois conseguir aquilo. Imagina você precisando de um carro ou precisando de um emprego. E aí você vai lá, pede isso, uh, e algumas semanas depois você tem um carro ou um emprego. A questão de tudo, irmão, é que você já sabe fazer isso desde quando você nasceu. Pensa comigo, cara. Provavelmente você já passou por algum momento da sua vida, seja você cristão, eu sou cristão, sou batizado numa igreja evangélica, mas algum momento você já passou por isso, que você está precisando de algo, e aí você vai lá incondicionalmente, pede, pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E às vezes pode demorar um pouquinho mais, né? No meu caso, aquela vez, foi mais ou menos uns 6 meses. E veio, e veio. Eu pedi um carro, eu não era batizado ainda, eu não tinha o costume de frequentar a igreja, eu não tinha o costume de orar. E não é só sobre ir na igreja mesmo, né? Na verdade, mas sim você ter o costume, ter intimidade com o seu superior, com o seu superior, com Deus. Então, cara, aquela vez eu pedi, 6 meses depois veio, só que veio um negócio torto, veio uma coisa mal e porcamente feita, veio um contrato ruim, veio um carro em que 3 dias depois que eu peguei o carro pela primeira vez, ele estragou. Então eu quero que tu entenda que você sabe fazer isso, só que você tem que aprender a fazer isso do jeito certo. E quando eu falo isso, irmão, é uma coisa que hoje em dia eu acho doido, sabe? Naquela época eu já tinha mais ou menos uma ideia que isso funcionava, só que eu nunca tinha posto em prática para mim. E desde então, mais ou menos uns 6 meses para cá, eu comecei a pôr isso em prática. Eu comecei a me curar internamente, primeiramente me curar. Busquei ver os ciclos que eu estava passando pela minha vida, o relacionamento que eu estava na época, e que o problema não era nas pessoas que estavam ao meu redor, o problema não era o ambiente, e sim o que eu atraía, o que eu estava, de certa forma, trazendo para dentro da minha vida, para minha intimidade. E o que eu estava dando prioridade também, né? Tipo, naquela época, um pouquinho antes de eu começar esse propósito e de eu, tipo assim, aprender a fazer isso de fato, eu era um cara muito, como é que eu posso explicar, irmão? Eu era um cara muito gastão, questão de dinheiro. Eu era um cara que não conseguia ficar sozinho, só que eu não conseguia ficar sem um relacionamento. E querendo ou não, isso trazia pra mim uma coisa, cara, que, tipo assim, eu sinto que muita gente tem esse tipo de problema e não consegue sair desse ciclo, sabe? De você tá num relacionamento ruim, aí você termina, dá um tempo depois, você vai lá e acha outra pessoa que no início é perfeita, maravilhosa, só que na verdade você vai percebendo que ela é igual, o teu relacionamento tá igual ao de antes. Só que isso não é culpa da pessoa, entende? Isso é você que atrai isso. E quando eu percebi isso, eu senti que eu precisava me curar. Eu precisava achar essas feridas e matar elas da fonte. Pô, não consigo ficar sozinho. Cara, minha mãe me deixava sozinha com a minha irmã para mim cuidar dela quando eu era criança, entendeu? Quando ela era criança, quando eu era criança, no caso eu tinha 11 anos.
Antes disso também ela vivia trabalhando, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que fazer as tarefas, não que isso seja uma coisa ruim, mas tipo assim, esses momentos que eu ficava sozinho tornaram em partes um certo trauma. E aí eu descontava nisso na escola, nos meus amigos. Eu tentava ser aquela pessoa mais popular possível. Quando uma pessoa brigava comigo na escola, eu me sentia mal, sabe? Porque eu não conseguia ficar sem estar agregando, não, sem estar deixando aquele ar de, tipo assim, pessoa popular, o cara que se dá bem com todo mundo. Não que isso seja um problema, mas tu entende o que acarretou isso, entendeu? Querendo ou não, irmão, a gente tá no mesmo barco, então, tipo assim, isso é uma coisa que eu parei pra pensar agora, literalmente, não é à toa que eu tô te falando isso. E eu não tinha parado pra pensar nisso também. Que eu era esse tipo de pessoa, que eu era esse tipo de criança. Então, tipo assim, você tem que achar a sua criança interior e se ela tá vinculada ao seu problema atual, entendeu? Porque se tiver, irmão, você tem que barrar isso, você tem que parar de fazer esses costumes, de fazer essas coisas. E querendo ou não, claro, nós somos homens, nós temos que se culpar-se a si mesmo pelos nossos problemas, mas querendo ou não, eu como criança, eu não sabia disso, certo? Mas querendo ou não, eu tive uma infância boa, porque eu tinha criança do meu lado, eu tinha brinquedo quando eu quisesse, eu podia gastar o dinheiro da minha mãe quando eu quisesse, porque ela tinha dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa ruim ao ponto da família, mas é uma coisa ruim porque eu, como adulto, agi dessa forma, com a carência, com não conseguir ficar sozinho, basicamente 6 anos da minha vida eu não conseguia ficar sozinho, sem uma pessoa do meu lado, ou tipo assim, sem amigos, eu não conseguia ficar assim. Não conseguia ficar totalmente sozinho. E isso foi uma coisa que acarretou lá de trás. Então eu quero que tu. Agora, mano, eu quero que tu pense, pare e pense tudo o que está acontecendo na tua vida. Todos os teus ciclos, tudo que você já passou de alguma forma que foi ruim para ti, entre aspas. Querendo ou não, foi como aprendizado, mas eu quero que você volte atrás. E uma vez na vida eu quero que tu faça isso. Porque tu vai perceber que no momento que tu fizer isso, vai começar a, a mudar os teus costumes. Tu vai começar a aprender por exemplo, se você tem essa questão da carência, você vai começar a aprender a fazer isso dentro do teu relacionamento. Ficar um tempo sozinho, não o tempo todo, tipo assim, aquela pessoa grudenta, aquela coisa que, tipo assim, às vezes até tem pessoas que têm nojo disso, inclusive. Então, irmão, eu quero que você faça isso. Cara, volta do teu passado. Tipo assim, não importa qual idade você tenha, se você é mais velho que eu ou não. Eu tenho 24 anos. Mas é uma coisa que, tipo assim, eu sei que vai te ajudar, tá? Volta no teu passado, desde quando tu era criança, os problemas, tipo assim, como que era a tua infância e o que que tu pode vincular aos teus problemas atuais e começa a cortar isso. Começa a cortar essas coisas. Eu não sei quais problemas tu tem, mas eu espero que eu te ajude de alguma forma com isso, tá? E, cara, essa questão eu aprendi, querendo ou não, orando, jejuando, me aproximando cada vez mais, criando cada vez mais intimidade com Deus. Então, cara, é uma coisa que muita gente não faz. Muitos cristãos, muitas pessoas que vão na igreja não fazem isso, entendeu? Então, cara, a gente tem que começar a normalizar isso, entendeu? A gente tem que começar a normalizar o fato de que a gente precisa estar conectado o tempo todo com o divino. Não importa o momento, se tu tá dormindo, se tu não tá, tu tem que estar conectado. Porque é isso que vai fazer você quebrar as tuas crenças, você buscar novas realidades, você buscar a abundância que você tanto quer, você fazer os teus objetivos darem certo. Então, eu quero que a partir de hoje você faça isso. Cara, não leva mais esse vídeo como só mais um, tá? Eu vou até sentar aqui. Agora ficou interessante o papo contigo. Então, assim, faz isso, cara. Não faz com que esse vídeo seja só mais um na tua vida. Pega isso, aplica. Tipo assim, sai desse ciclo infinito de querer buscar conhecimento e encher a tua mente de conhecimento e, tipo assim, a um ponto de você literalmente transbordar. Sai disso e começa a aplicar, tá? Pega a partir de hoje, faz isso aí e começa a se conectar com o divino. Cara, tu não precisa orar se você não é cristão ou se afastou de alguma forma. Tu não precisa de início necessariamente orar.
É só tu meditar, irmão. Fica quieto uns 10 minutos. Tipo assim, é uma coisa que eu, inclusive, aprendi há um tempo atrás a fazer. Porque, querendo ou não, cara, não tô falando de religião agora, mas, tipo assim, todos nós temos chakras, né? Eu ainda quero estudar melhor sobre isso para passar um conhecimento mais top sobre isso para ti. Só que, ah, em cima da tua testa, no meio da tua testa, tu tem o chakra receptor, que é o principal. Então, assim, sem isso funcionando, por exemplo, tanto é que até o pessoal indica você todo dia fazer massagem aqui, tipo assim, pega com os dois dedos e aperta aqui bem forte e faz massagem, porque isso ativa de alguma forma. Então, isso, mano, é uma coisa que é muito importante tu fazer. Tipo assim, tu estar conectado e vamos lá, testa comigo. Fecha o teu olho agora, eu não vou fechar porque eu, né, tenho que te enxergar, mas você olha para a ponta do teu nariz e olha para cima, tá? Com o olho fechado. Tenta ficar meditando assim, pelo menos uns 5, 10 minutos. Bota o teu cronômetro ali, faz isso. Por quê? Eu tô te falando para fazer isso. Porque assim você se conecta, certo? De alguma forma você consegue acessar esse teu chakra. E é, obviamente, né? Segundo a espiritualidade, nós temos um terceiro olho aqui em cima. Então você vai começar a ver muitas coisas. Você pode ver formas geométricas, você pode ver o passado, o teu passado, tipo assim, o que tu errou no passado. Inclusive você pode usar isso para acessar melhor o teu passado, se tu não lembra muito bem de como foi a tua infância. Tu pode mentalizar isso e fazer isso. Fecha o olho e olha para aqui. Então, isso vai ser uma forma de você conseguir, às vezes, até lembrar o que acontecia no teu passado. E você se conectando, você fazendo isso, todo dia, pelo menos, ou sei lá, 2, 3 vezes por dia, é uma coisa que, tipo assim, você vai começar automaticamente a se conhecer mais. Você vai conhecer os seus pensamentos, você vai conhecer o que você está sentindo, e aí chega um ponto, irmão, que você faz a sua realidade. Tudo que você imaginar, tudo que você sentir de coração mesmo, eu tô falando de sentir, porque o sentir ele vem antes do pensar. Pensa que é tipo uma pirâmide. O pensar, ele tá aqui embaixo, certo? O sentir é aqui em cima, tá? Então, tipo assim, no momento que você sente que você tem algo, ou, por exemplo, você agradece porque você tem algo que você ainda não tem, automaticamente o universo entende e capta isso como uma coisa que tem que estar na sua realidade, entendeu? Faz isso e testa. Sério mesmo. Testa. Porque querendo ou não, o teu superior, ele tá aqui em cima. Entendeu? Tanto é que tem muitas metáforas em que a sua mente racional, ela tem um teto de concreto. Então, tipo assim, uh, cara, é um conhecimento surreal, porque, tipo, se eu começar a dar explicação detalhista por conta disso, a gente vai ficar umas 2 horas aqui. Mas a questão de tudo é realmente você tirar isso desse teto, tipo assim, você parar de pensar racionalmente e deixar as coisas fluírem. Você deixar o seu sentimento, tipo assim, entendeu? Só ir pro universo. É isso que você precisa fazer. Não pensa o porquê ou como você vai fazer isso, entendeu? Só pensa no que você quer. Só pensa no que você pode sentir. Pô, eu quero um carro. Eu sinto que hoje eu tenho um carro. Eu agradeço pelo carro que vai vir na minha vida. Isso, entendeu? E, tipo assim, não é só você falar, não é só você pensar, é você sentir isso do teu coração. Abre o teu coração e faz isso. Só que antes de você fazer isso, você precisa se curar. Então, cara, é uma coisa que não é para da noite pro dia. Tem que entender que a espiritualidade é uma coisa que você não vai aprender, tipo assim, do nada. Tem pessoas que ficam anos nisso para evoluir, tipo, isso aqui, entendeu? Então, eu, graças a Deus, por conta, né, das minhas orações e também da minha família, que ela é muito unida referente a isso, a parte espiritual, eu acabei tendo uma evolução muito rápida, muito rápida. Então hoje eu posso dizer que eu sei quando tem uma coisa ruim perto da minha família, eu sei quando tem alguém com inveja de mim, eu sei quando tem alguma pessoa mal intencionada na minha vida. Então, tipo assim, é uma coisa, cara, que você vai adquirindo com o tempo. São dons que quando vê, tipo assim, você tá com todos esses dons e tudo que você pensar, tudo que você imaginar, tudo que você sentir, principalmente sentir, não dá 2, 3 semanas essa coisa tá na tua vida, tá? E eu não tô falando pra tu ser rico, ou tipo, você vai falar vou ser rico, tudo mais. Tipo assim, tu não precisa, né, ser tão aberto, seja mais específico, irmão. Nas tuas orações, nas tuas meditações, tenta ser o máximo específico possível. Cara,
quer um carro? Quero um carro com roda, aro, sei lá tanto, com tal cor, imagina a placa, tipo assim, entendeu? Tenta dar o máximo de detalhe possível sobre esse carro. Quer um emprego? Cara, eu quero um emprego que me dê tanto, com tantas pessoas ao meu lado. Tipo assim, quanto mais detalhista você ser, mais você vai sentir, entendeu? Mais você vai sentir aquela realidade. Então isso vai formar com que você acesse aquilo de forma mais rápida. Só que antes de tudo, você precisa se curar, certo? Foca primeiro em se curar, depois você pensa em fazer isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para ti, tá? Se não ficou de alguma forma, assista mais vezes, porque é muito importante. Né? Se você chegou aqui, até aqui principalmente, cara, segue aí, cara, comenta, vai ter muito vídeo, né, dessa forma aqui nesse canal. Eu quero abordar muito isso, porque é uma coisa que eu venho aprendendo há um tempo e eu senti que realmente esse conhecimento não deve ficar só comigo. Não é à toa que eu tô falando sobre isso contigo. Então, irmão, faz isso, né? Principalmente, não deixe com que esse vídeo seja só mais um. Pega e aplica, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar também. Beleza? Se inscreve, deixa o like e hype o vídeo, se puder. Beleza? Valeu!